Então, o que ocorre aí, né? Então, para que eu consiga trabalhar com ele, a configuração mais comum aí, obviamente, é emissor comum. Por quê? Porque é onde eu tenho ganho de potência, tá bom? Então, a gente trabalha aí com duas curvas aí, que é uma curva característica de entrada, né? Uma curva característica de entrada. Obviamente que a curva característica de entrada, né? Ela vai relacionar aí a tensão VBE, né? A tensão VBE com a corrente de entrada IB, né? Então vai relacionar. E como esse cara é um diodo polarizado diretamente, a curva vai aparecer com quem? Com um diodo polarizado diretamente, né? Já a curva de essa curva, ela depende do quê? Do VCE. O VCE tem que ser constante, tem que manter constante o VCE para que essa curva aí não varie. Então, deixa eu ver se eu já tenho aqui uma curva de entrada. Curva de entrada, tá aqui nossa curva de entrada, né? Então eu tenho aí, você vê que ela parece mesmo. Deixa eu dar uma diminuída aqui, né? Então você vê mesmo que ela parece com a curva do diodo, né? Então ela chega aqui 0,6, 0,7, aqui ele começa a conduzir. Até 0,6 tal, a condução é muito baixa, depois ele começa a aumentar. E o que a gente nota aqui é o seguinte, né? Que ele tem as características aí de mudar um pouco conforme o valor do VCE. Então a primeira curva mais à esquerda é com VCE constante em 1 volt. A última curva mais à direita é com VCE igual a 20 volts. Não muda muito, mas muda, tá? Então eu preciso considerar aí, para mim levantar essa curva, o quê? Preciso considerar aí um VCE constante, tá bom? Considerar um VCE constante. Beleza. Agora, o que ocorre aí? Esse cara, essa corrente aí, né, na entrada, ela vai justamente me mostrar o quê? Uma curva de saída, né, uma curva de saída. Essa curva de saída vai mostrar o quê? A tensão VCE e a corrente de saída IC. Então, a relação entre VCE e IC. E eu preciso, para cada um desses gráficos, manter corrente, a corrente de base, ela tem que ser mantida constante, né? Então tá aqui um exemplo aí, né, desse sistema aí, tá? Dessa curva de saída. E aí a gente observa, diminuiu muito. A gente observa o seguinte, né? Que eu tenho aqui em cima, né? Então a gente tem aqui em cima, ó, a corrente de coletor. Então esse eixo aqui é a corrente de coletor. O eixo deitado é a tensão VCE. E eu tenho uma família de curvas. Eu tenho várias curvas aqui. O que é que diferencia uma curva de outra? É justamente o valor que eu tenho de C, ó. Então, nessa curva aqui que eu apontei, ó, ela tem uma corrente de base de 10 microamperes, tá? A primeira curva mais baixa aqui, ó, corrente de base é zero. Nessa última de cima aqui, ó, corrente de base é 90 microamperes. Você vê que a minha variação aqui da curva, ela é grande em função da corrente de base, tá bom? É grande em função da corrente de base. Bom, o que ocorre aí? Vamos ver, acho que ele vai falar mais aqui para baixo, tá? Que eu, olhando essa curva aí, eu posso definir três coisas aí, tá? Então, que são o corte, né? Então, o que é a região de corte? Ó? Ela tá grafada aqui, ó, região de corte. Então, nessa região de corte, o que acontece? Eu tenho aí o meu IB igual a zero, né? E a minha tensão VCE, né, ela varia bastante com uma corrente VCE praticamente nula, né? Então, nesta área aqui, ó, nesta área aqui, eu tenho o quê? O que a gente chama de região de corte, tá? Região de corte. A região de saturação já é justamente a região
onde o efeito é contrário. Então eu estou nesta faixa aqui, ó. Então nessa faixa aqui ocorre o que? Basicamente, aqui. Então nessa faixa em verde aqui, basicamente acontece o quê? Eu tenho a minha corrente variando aí bastante, né? A minha corrente de coletor, ela varia bastante, e a tensão VCE, ela é muito pequena, né? Então, o que está em verde aí é justamente o que a gente chama de região de saturação, né? Região de saturação. Um transistor saturado, ele funciona como uma chave fechada. Uma chave fechada deixa a corrente passar, né, bastante, e é, a tensão em cima dele praticamente é nula. Já a região de corte, ele funciona como uma chave aberta. Então você tem a tensão variando bastante em cima dele, só que a corrente não, a corrente é praticamente nula, né? Então esse é as duas regiões aí de corte e saturação faz com que o meu transistor funcione como uma chave. Então essa é a ideia aí, né? O meu transistor funcionando como uma chave, tá bom? Já a região que está aí no meio, né? Então seria essa outra região aí, né? Que não é nem de corte nem de saturação, ó. Então é essa região que está aqui. Vou colocar aqui, vai. Então essa região aqui, ela basicamente, né? Ela basicamente, então vou colocar uma corzinha aqui, ó. Então, essa região aí em vermelho, ela faz o quê? É aqui que está a área de amplificação. Então, se eu quiser que o meu transistor trabalhe em amplificação, ele tem que estar nessa faixa aí, ele tem que estar trabalhando mais ou menos dentro dessa área vermelha aí, né? Se ele estiver funcionando como chave aberta e fechada, né? Então, como chave, ele vai trabalhar em corte e saturação, nas áreas azuis e verde aí. Beleza? Dúvidas, turma? Tranquilo? Dúvidas? Beleza. Então qualquer coisa, aquele negócio. Vai parando a gente aí, tá bom? Pararam. Então, opa, errado. Está largura. Então, beleza, ó. Então, a gente tem aí essas três regiões aí. Então, o que que é a região de corte? Na região de corte, basicamente, a corrente coletora é igual a zero, muito próximo de zero. E a tensão varia aí, né? VCE varia bastante. Na saturação, o VCE é muito pequeno, praticamente zero, tá? E a corrente varia bastante. E na região ativa, o que acontece? É uma região de amplificação. A corrente de coletor depende da corrente, né, da corrente da base, tá? Então, nessa configuração emissor comum, né, essa relação entre corrente de saída e corrente de entrada, né, é o nosso ganho beta, ou também chamado de HFE. HFE seria razão de transferência direta de corrente. Razão de transferência direta de corrente. Do inglês aí, né? Bom, então uma maneira pela qual a gente chama também esse ganho aí. Ou chama de beta ou chama de HFE. Então, o beta ou HFE é o quê? É a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, né? Então, tá aqui, ó. Exemplo número 1. Dadas as curvas características de entrada e saída de um transistor NPN, determine as correntes de base, né, as correntes na base para VBE igual a 0,8 e o ganho de corrente beta. Então vamos lá, vamos olhar esse cara aqui. Ixi, acho que dá para trabalhar aqui. Bom, então tá lá. Então aqui eu tenho, ó,
IB, aqui eu tenho IB, e aqui o VBE. O que ele está falando lá? Ele está falando que o meu transistor vai trabalhar com VBE igual a 0,8. Então eu venho aqui, ó, 1, né? Então cada risquinho aqui é 0,1, dois risquinhos abaixo, né? Ó. Então eu vou trabalhar aqui em cima dessa curva aqui, ó, né? Dessa reta aqui, perdão. Bom, basicamente em cima dessa reta, ó, eu encontro aí, ó, nesse ponto aqui, eu encontro a minha curva, tá? Eu encontro a minha curva. E aí a gente reflete lá pro lado esquerdo, né, ó. Então a gente reflete aqui pro lado esquerdo para a gente poder fazer a leitura aí, né? Então tá aí, ó. Então o que que eu consegui aqui, ó? Eu vi aí que para um VBE de 0,8, basicamente a minha corrente é de 300 miliamperes. Então, corrente base para VBE 0,8. Então a resposta que eu tenho aí é que isso fica aproximadamente 300 microamperes, tá? Por que aproximadamente? Ah, porque, sei lá, você pode olhar isso aqui, né? Essa curva é muito alta aqui, né? Então a variação é muito pequena, você pode não chegar nesse valor. Alguém aqui pode falar, ah, ele chegou em 250. Não, ele chegou lá em 350. Então eu tenho uma variação aqui, porque a curva é muito inclinada, então há um aceite aqui grande, né? Se a gente não tem os valores mesmo, para fazer a leitura pelo gráfico aqui, pode haver algum erro aí, tá bom? Então são erros aceitáveis. Obviamente, né? Que 200 já não é e 400 também não é, né? Então tá fora isso aí. Né? Mas 250 até 350 são valores aí que aceitáveis por conta do quê? Da inclinação da curva, tá? Bom, vamos agora. Ele quer o ganho de corrente beta. Para mim ter o beta, então olha, volta aí. O que é o beta? O beta é a relação entre IC e IB. IB eu já tenho, 300 miliamperes, tá? Então, o que acontece? Vou ter que olhar a outra curva, porque é aqui que tem o IC. Opa! Então, ó, o meu IC, né, ó, ele tá aqui. Então, eu tenho que achar qual que é o IC que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu vou achar é o quê? Por exemplo, se eu conseguir aqui 300 microamperes, eu vou usar qual a curva de B? Ó, essa aqui, ó, IB. Então, eu tenho uma curva de 600, uma de 500, uma de 400. E aqui a curva que eu quero, que é a curva de 300 microamperes. Agora, a curva é toda, né, ó, é grande aqui. Qual o ponto que eu vou usar? Aí é interessante o seguinte, olha, eu tenho que ver, né, para mim achar, eu já achei a curva, né, como eu quero saber o IC, obviamente a pergunta é, qual que é o valor do VCE? Qual que é o valor do VCE? E aí, pessoal, olhando aí, qual é o valor de VCE que eu vou utilizar? Qual o valor de VCE que eu vou utilizar? 5 volts? Opa, 5 volts. Por quê? Esses 5 volts, né, ele aparece aqui, ó. Essa curva da esquerda, ela foi tirada com VCE 5 volts. Então, obviamente, eu vou trabalhar com VCE 5 volts. Então, ó, eu vou pegar lá na minha reta de 5 volts, né, ó. Pumba. Subir até, né, subir até a curva de 300. Na curva de 300, pumba, reflete aqui, ó, né? Então, beleza, ó, tá? Aí eu vou ter aqui 100, 150, mais ou menos isso aqui é uns 120 miliamperes, tá bom? Então, tô lendo aqui mais ou menos 120, né? Então, esse primeiro risco aqui é 50, esse risco aqui, né, é 100. Não, deu 110, ó. Né? Porque cada risquinho aqui é 5, tem dois riscos aqui além do 10. Então esse cara aqui, a leitura dele é 110, né, miliamperes. Então aqui a gente tem 110
110 miliamperes. Essa é a leitura que a gente tem. Calculadora, né, que ele quer saber o ganho, né? Então, qual que é o ganho aí? O ganho é a corrente de coletor, 110 expoente 3 negativo, né? 110 vezes 10 elevado a menos 3. Esse vezes 10 elevado a menos 3 é o miliampere, tá? Dividido pela corrente de base. A corrente de base é 300 microamperes. 300 microamperes é 300 vezes 10 elevado a menos 6, né? Então, o E aqui é vezes 10 elevado a... O número que tem aí, menos 6. Entrei, dividi, ó, ganho 366,66, tá? Então, o meu beta aqui, ele deu 367 aproximadamente. Não tem unidade. Ganho não tem unidade. Por quê? Ganho normalmente é uma relação entre os mesmos valores. Então, ganho de tensão é tensão sobre tensão. Ganho de corrente é corrente sobre corrente. Então, não tem unidade, tá bom? Beleza? Até aqui, dúvidas, problemas, questions? Tranquilo? Ó, essa apostila tá aí com vocês, tá bom? Essa apostila aí tá com vocês, tá bom? Já deixei lá no site. Opa, aqui, ó. Então tá aqui, perdão. Calculadora. O que a gente tem aqui? Então eu tenho 20 volts, 10 volts negativo, 2 volts subtrai. Então em cima aqui ficou 8 volts. Ponto 1, a parte está embaixo. Dividiu. Tenho então aqui 80 ohms. Então o valor do RC é 80 ohms. O IB a gente já tinha determinado aqui 400. Falta quem? Falta o valor do RE. Então é o seguinte, ó, uma coisa que a gente não tinha colocado para vocês, mas se o beta for maior ou igual a 100, eu posso considerar que o meu IC, ele é praticamente igual ao IE. Por quê? Porque se o beta for maior que 100, isso quer dizer que a minha corrente base, ele vai ser muito pequenininho, né? Vai ser muito pequenininho. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui mesmo, ó, nesse caso aqui mesmo, o que eu tenho aqui, ó? A minha corrente de base, ela é 400 micro. Então, ó, minha corrente de base, 400 expoente 6 negativo, 400 micro. Minha corrente de coletor, ponto 1, né? Aí, soma as duas, né? Que vai ser a corrente de emissor, ó. É praticamente 0,1, né? Praticamente 0,1, né? Então, a minha corrente de emissor aqui é praticamente a corrente coletor, né? Então, o que acontece? Eu vou precisar do meu RE. Então, quem que é o RE? O RE vai ser a tensão VRE, dividido pelo IE, né? Dividido pelo IE. Ora, meu VRE é 2 volts, né? Então, pela determinação, nós usamos todo o circuito de 2 volts. Meu IE é 0,1, né? Que é igual à corrente de coletor. Então, eu tenho lá, ó, 2, enter, ponto 1, divide, ó. Então, eu tenho 20 ohms aqui, ó. 20 ohms é o valor, né? Então, 20 ohms é o valor do resistor de emissor. Beleza? Dúvidas? Tranquilidade? Facinho, turma? Facinho não, né?
Assim ou não? Ah, professor, aí até que é fácil, mas na atividade é tudo diferente, aí complica tudo. Ah, mas é isso mesmo, né? A gente ensina aí. Aí na atividade eu pergunto como é que volta. Entendeu? Se você aprendeu aí, você tem que saber voltar. Você tem que olhar o caminho de ida para saber voltar. É aí que você tem que pensar. Mas é assim mesmo. Bom, vamos lá então. Ó, o que acontece com esse cara aqui, né? O que acontece com esse cara? Esse cara, ele funciona muito bem para a variação de temperatura. Então, se a minha temperatura variar, se beta variar, etc., ele vai corresponder aí, né, de uma certa forma aí, vai ficar tranquilamente, tá bom? O problema que esse cara é o seguinte, né? Se eu pegar um transistor, por exemplo, você viu que vamos lá, voltar aqui, ó. Vamos supor que eu fiz um sistema, né, um circuitinho com um BC 548, que é um cara que eu tenho aqui, né? Então, o BC 548 eu tenho aqui, ó. Então, esse BC 548, o beta dele vai variar de 125 a 900. Então, você pode comprar um transistor com beta de 150 e pode comprar um transistor com beta, né? Que naquele mesmo lugar onde está 150, ele é 250. Então isso varia conforme o transistor que você está comprando, conforme o lote que foi executado, que foi feito, né? Então, qual o problema da gente usar esse cara aí com corrente de emissor constante? Se eu pegar, né, polarizar esse cara aqui e tal, e estiver usando ele e tal, meu, ele vai funcionar durante a vida útil do cara, ele vai funcionar bem. O problema é que se eu tiver que trocar, queimou o transistor, eu tiver que trocar esse transistor, ele pode vir com um beta bem diferente. E aí ele pode sair desse ponto quiescente de trabalho. Então, para ele não sair, o que acontece? A gente usa uma outra polarização, né? Que é a polarização com divisor de tensão na base. Então é o mais estável aqui deles, tá? Por quê? Porque esse cara aqui praticamente garante uma tensão fixa aqui na base, o que faz com que a corrente aqui em cima do RE seja fixa mesmo, mesmo que esse beta varie demais, né? Então, só que agora eu coloquei, além, né, do resistor, tem outro resistor. Então, eu tenho que fazer agora o quê? Duas considerações, tá? Então, quais são as duas considerações que eu tenho que fazer? Primeiro, né? Primeiro aí, ó. Meu VRE vai ser 10% VCC. Então, continua aquela primeira consideração. Segundo, a corrente IB2, que é a corrente no resistor, né? Nesse resistor aqui de baixo, ó. Então, a corrente nesse resistor aqui, ó, ela vai ser 10 vezes IB. Então, eu tenho aqui, então, ó, o que acontece? Esse cara aqui vai ser 10 vezes, vai ser 10 IB. 10 IB. Nessa junção aqui, então, ocorre o quê? Eu tenho 1 IB indo para lá, 10 IB indo para cá. Então, para que isso aqui dê certo, nessa junção aqui, ó, eu tenho que chegar 11 IB. Isso quer dizer, então, que essa corrente aqui, ó, ela tem que ser 11 vezes a corrente de base. Né? Então, a gente vai polarizar considerando isso aqui, tá? Beleza, aí a gente tem as três equações aqui do RB1, RB2, RC e, obviamente, do RE, tá? E exemplo 4. Dado um transistor com beta 250, fonte 9 volts, determinar os resistores de polarização, valores comerciais, risca valor comercial de novo, tá? Então não precisa... Para ponto de operação, VC aquecente igual a VCC sobre 2, IC quiescente igual a 20 mA e VBE quiescente igual a 0,65. Traçar a reta de carga. Tá? Então, vamos lá. Coloquei isso aqui.
Então, ó, coloquei aqui as formuletas dadas, coloquei aqui o circuitinho e o exemplo, né? Dado um transistor com beta 250, então meu beta aqui é igual a 250, ok. Uma fonte de 9 volts, então esse cara aqui é 9 volts. 9 volts. Determinar os resistores de polarização, valores comerciais, risca valor comercial. Para ponto de operação, VC aquecente igual a VCC sobre 2. Isso quer dizer que a tensão aqui, ó, ela é de 4,5 volts. 4,5 volts. E C aquecente, 20 miliamperes. Então esse cara aqui é igual a 20 miliamperes. O A ficou separado aqui, mas é junto, tá? VB aquecente 0,65. Então esse cara aqui é 0,65 volts. Tá aqui, VB aquecente. Traçar a sua reta de carga. Bom, depois a gente faz isso aí também. Então vamos primeiro polarizá-lo. Então, vamos antes, né, vamos pegar o IB. Então o IB, então daqui sai o meu IB, né? Então o meu IB vai ser igual à corrente de coletor, dividido pelo beta, né? Corrente de coletor 20 miliamperes, né? 20 miliamperes dividido pelo beta, que é 250. Ok, então temos aqui apagar 20 miliamperes, é 20 vezes 10 elevado a menos 3, 20 miliamperes, está aqui. 250 é o valor do beta, está aqui o 250, tal, divide, né? Então eu tenho aqui 80, então esse valor aqui é 80 microamperes. 80 microamperes. Essa é o valor de B. Beleza. Vamos sair aqui então com essa, né, esse RB1 aqui. RB1 então vai ser VCC é 9, menos o VBE, menos 0,65, menos REE. REE é 10% de 9, ou seja, 0,9. O RB1 é o cara de cima é 11 vezes IB, ou seja, 11 vezes 80 micro, tá? Então, beleza. Tá aqui, deixa eu guardar esse cara aqui da Enter, deixa eu multiplicar isso aqui por 11, ok, já tenho aqui 11 vezes 80 micro. Então a parte de baixo já tenho lá na calculadora. Agora eu vou fazer a parte de cima. 9, Enter, ponto 65, subtrai, ponto 9, subtrai. Então tem aqui, ó, a parte de cima é 7,45, a parte de baixo está aqui, vamos dar um swap, né, e fazer a divisão. Tá aqui, ó. Então o resistor RB1 8465.9, 8466. Então tem aqui 8466 ohms, tá? Então tá aqui. Então este é o nosso RB1, tá bom? RB2. RB2 ele vai ser VBE 0,65 mais a tensão, né, no resistor RE, ou seja, mais aquele 10% de VCC,
0,9 dividido por IB2. IB2 é 10 vezes 80 micro. 80 micro. 10 vezes 80 micro. Então, esse valor que eu tenho aqui é o valor dos 80 micro. 10 vezes, tá aí. Né? Então, já tenho. Aí eu tenho 0,65, Enter. 0,9, Enter. Somou, ok. 1,55 é a parte de baixo. 80 micro é a parte de 1,55 é a parte de cima. 800 micro é a parte de baixo. Dividiu 1937,5. Então esse cara aqui deu 1937 ohms. Ok? Falta o meu RC aqui, tá mais para baixo. Eu vou pegar o... Só para a gente não ficar... Ó, vou pegar essa... Aqui, ó. Aqui... Deixa eu colocar aqui um pouco mais embaixo. Senão vai ficar meio... Então tá aqui, ó. Meu RC, né? Então meu RC vai ser o quê? Ok. VCC. VCC é 9 volts. Menos o VCE. VCE é metade da tensão VCC, 4,5. Menos RE, essa aqui é 10% da tensão, né? Da fonte. 10% de 9 é 0,9. Dividido pelo IC. O IC aqui é 20 mA. Então, 20 mA. Então, vamos lá na calculadora. O que a gente tem? 9, 4,5 subtrai, 0,9 subtrai. Então, eu tenho 3,6 na parte de cima. 20 miliamperes, 20 expoente 3 negativo, 20 vezes 10 elevado a menos 3 em... Opa, fiz a coisa errada aqui. Ok. Enter. Dividir um pelo outro, ó. Então, meu resistor é 180 ohms, né? Então, resistor RC, 180 ohms. Falta quem? Falta o RE. O RE vai ser a tensão VRE dividido pelo IE, né? Dividido pelo IE. VRE é 10% da fonte, 0,9. IE, o beta é 250, ele é maior ou igual a 100. Isso quer dizer que meu IE pode ser considerado igual ao IC. O IC é 20 mA. Então entra aqui, ó, 20 mA, tá? Ok, então eu tenho aqui 0,9, enter, 20 expoente 3 negativo, ok, dividiu 45. Então eu tenho aqui, ó, 45 ohms. Então, conferindo, valor VRE, 45 ohms. Valor de RB1, 8.466 ohms. Valor de RB2, 1.937 ohms. E o RC aí, né, ele acaba tendo aí esses valores. Beleza? Fechou? Dúvidas, turma? Ok? Tranquilo? Facinho não, né, Aline?
Facinho não. Então, ó, o que que temos agora? Bom, agora o caso é o seguinte, mais ou menos, tem que praticar. A prática chega à perfeição. Agora é o seguinte, ó, esse cara é a determinação do ponto de operação a partir dos valores dos resistores, tá? Só voltando num detalhe aqui, ó, ele pediu para traçar a reta de carga. A reta de carga aqui é muito. Vamos ver aqui se tem um shapezinho aqui. Então, tá aqui, ó. Então, o que acontece? Nessa reta de carga aí, eu tenho na parte de cima aqui, eu tenho a corrente IC. Aqui eu tenho VCE. VCE. Bom, o que que ocorre aí? A minha maior tensão aqui é 9 volts, né? Então, se eu fizer o meu circuito aqui na corrente de base, aqui, a minha corrente de coletor, se eu fizer com que ela zere, né? Se eu fizer a corrente de coletor zerar, vai acontecer o quê? Eu vou ter que essa tensão 9 volts vai aparecer aqui entre coletor e emissor, tá? Então, se a corrente IC zerar, isso quer dizer que a corrente E também vai zerar. Então, a tensão em VRE é zero. Isso quer dizer que a tensão aqui é igual à tensão aqui embaixo, que é igual a essa tensão. A tensão RC também vai zerar. Isso quer dizer que a tensão que está aqui é igual à tensão que está aqui, ou seja, é essa aqui. Então, resumo da ópera. A tensão VCE vai ser igual a 9 volts, tá? Então, eu vou ter ele aqui, ó, em 9 volts. Vou colocar uma bolinha aqui e tal. Então, por quê? Porque eu estou olhando a condição, né, esse ponto aqui é a condição em que IC é igual a zero. Então, aqui no início do gráfico, VCE e IC é igual a zero. Então, quando o IC for igual a zero, qual vai ser o valor do VCE? Vai ser 9 volts. Agora a pergunta é ao contrário. Qual é o valor de IC quando o VCE for zero? Então, o VCE for zero, o que acontece? Para o VCE for zero, quer dizer que este 4,5 aqui zerou. Se o 4,5 zerou, quer dizer que essa tensão de 9 volts vai cair em cima do resistor RC mais o resistor RE. Então, qual que vai ser a máxima corrente aqui? Né? Essa corrente máxima aqui. Ó. Então, essa corrente máxima aqui, ela vai ser a tensão VCC, essa tensão VCC, dividido pelos dois resistores que estão na malha, ou seja, o resistor RC mais o resistor RE. Então, ó, eu tenho então que esse cara aqui, ó, vai ser 9 volts dividido pelo resistor RC, que é 180, enter, e o resistor RE, que é 45. Enter aqui. Soma os dois resistores. Dividiu a tensão pela resistência. Isso aqui deu 0,04. Isso aqui é 40 miliamperes, tá? Então, o que eu tenho aqui? Esse cara, então, é igual a 40. E aí eu vou colocar aqui que a minha unidade aqui é 40 miliamperes. Então, onde é que está a minha reta de carga? A minha reta de carga, eu vou trazer aqui em vermelho, tá? É justamente a união deste ponto com este, tá? Onde é que está o meu ponto quiescente? Meu ponto quiescente está exatamente no meio. Por quê? Porque meu ponto quiescente está no ponto onde
a tensão crescente, o VC é 4,5. Nesse ponto crescente, aqui a minha reta aqui não está meio, né? Eu vou ter aqui, ó, 20 miliamperes, tá? Então meu ponto crescente é exatamente no meio aqui. Então tá aqui, ó, a minha reta de carga é essa aqui, tá? Obviamente que falta aqui as curvas do transistor, mas a reta de carga é essa aí, tá? Beleza? Isso aqui ficou faltando. Bom, agora, o que acontece? Aqui, ó, daqui para frente, a determinação do ponto de operação a partir dos valores dos resistores. Ou seja, se eu der o valor do resistor, qual que é o ponto crescente? Então eu ia perguntar o contrário disso, tá bom? 10 minutinhos, ó, não vou nem começar isso aqui, tá? Muita coisa aí pra gente começar. Então, eu vou ver aí se na aula que vem a gente faz isso, se for fazer. E o que que vai ocorrer aí? Essa semana também eu vou dar um mole para vocês e vou ficar sem exercício aí, tá bom? Então a aula acabou, vocês não têm dúvida? Tem dúvida? Ufa, olha lá. Ufa, é por causa do exercício que eu deixei de lado ou porque a aula acabou um pouquinho antes? A ideia é que na próxima aula a gente acabe isso aqui. Eu vou pensar aqui se a gente acaba isso aqui, se convém a gente fazer isso ou se a gente vamos para frente. Ah, do exercício. O exercício é. Mas o exercício é bom porque ele fixa, né? Ele faz vocês fixarem, tá bom? Mas não esquenta não, na outra eu faço exercício para vocês. Beleza, então, turminha. Uma boa noite para vocês. Daqui para frente é ótimo final de semana, né? Então, ótimo final de semana para vocês. Amanhã é sexta-feira, já é quase lá, né? Abração, turma.